Hoje eu estou aqui com a professora Regina Araújo, um dos grandes nomes da geografia no Brasil e mais especificamente de geografia para o CACD, o concurso de admissão à carreira de diplomata. Eu queria, antes de mais nada, dar as boas-vindas. Muito obrigada Nada, pela pelo sua convite. presença, pelo seu tempo. Queria dizer que vocês estão prestes a ouvir agora dicas valiosas de uma pessoa que acompanha esse concurso de perto, que conhece muito bem essa prova e que vai hoje compartilhar um pouco dessas visões e impressões. Então, vamos começar do começo hoje aqui. Vou pedir para você recontar um pouco da tua história com a geografia e mais especificamente no preparo para o CACD. Eu já disse isso porque sei que você aí provavelmente estudou usando materiais dessa mulher que me acompanha. Então ela vai contar um pouco dessa história e eu quero conhecer um pouquinho da tua formação, dessa sua experiência, para logo depois a gente falar do concurso. Bom, olá para todo mundo, obrigada pelo convite, Fernanda, eu estou bem feliz de estar aqui também. Então, essa história tem, de fato, é uma história bastante longa já, né, porque eu faço materiais, didáticos voltados para o ensino médio fundamental há mais de 30 anos, já tive várias coautorias, a gente já teve muitos programas públicos, tem uma longa estrada nisso. E há muito tempo atrás, há mais de 30 anos também, apareceu um primeiro aluno para o CACD na minha casa, ele era uma pessoa muito interessante, ele era músico, tocava no metrô da Hungria, mas nunca era uma pessoa muito preparada, mas nunca tinha estudado para um concurso público, né, tinha feito uma graduação em música, achava que tinha poucas chances, e ele tinha um filhinho pequenininho, recém-nascido, era uma família super interessante, eu resolvi dar aula para ele, e ele passou com honras no concurso, depois ele inclusive saiu da diplomacia, foi fazer outras coisas, é uma pessoa importante hoje na área de urbanismo inclusive, enfim, tem uma trajetória própria. Mas é interessante porque, por conta disso, logo depois ele entrou, enfim, na carreira, entrou, ficou um pouco cuidando da FUNAG, e aí apareceu a ideia de fazer um manual, uma primeira versão do manual, há também muito tempo, aí acho que há uns 20 anos atrás, alguma coisa assim, ele me convidou para fazer, e aí eu fiz, preparei o manual que era uma espécie de, eh, síntese de todos os pontos do edital, do que eu achava importante ler como, bibliografia essencial, com algumas, enfim, alguns comentários sobre a questão. E aí eu entrei nessa história de preparar, de fato, para o concurso. Na primeira aula que eu dei em cursinho, estava grávida do meu primeiro filho, que hoje tem 26 anos, então já faz, também bastante tempo. E há 11 anos atrás eu recebi o convite, desde de então estou aqui no curso Sapiência, fazendo um conjunto grande de cursos, continuo fazendo materiais, para ensino médio, a gente está fechando uma obra essa semana, por isso eu estou um pouco assoberbada, e continuo preparando para esta prova, em algumas aulas individuais, inclusive para preparação de discursiva, e aqui no curso, com cursos regulares, há algum tempo já. Então a história é mais ou menos essa, começou, no metrô. Maravilhosa, essa É. história é maravilhosa. Já conversei tantas vezes com a Rei, toda vez ela traz uma novidade. Essa eu não sabia, do metrô. Então, Essa é uma essa história legal. começou com um músico, que era de fato uma pessoa muito preparada, muito interessante, que faz coisas interessantes até Não, hoje. eu fico imaginando quanta gente, né, mais não veio a reboque nesses anos todos. É, Quantos diplomatas que hoje servem o muitos, Brasil e, enfim, muitos, foram os teus muitos. E aí alunos, isso né? é uma coisa interessante, né, porque, né, meu filho acabou de ir para o Peru há um tempo atrás, ficou na casa de um ex-aluno, eu já fiquei, enfim, também já fiquei na casa dele em Buenos Aires, então a gente acaba tendo uma conexão interessante com É alunos, visceral, né, a visceral, relação com o acaba sendo CACD. bastante, visceral mesmo, né. Que legal. E Rê, eu vou aproveitar que você contou um pouco dessa tua história, né, que foi sendo construída com a tua própria identidade profissional, para questionar um pouco sobre como você vê a área de geografia no concurso ao longo do tempo, né? Então, para quem está há muito tempo acompanhando as provas de geografia, as demandas dessa prova e as necessidades do diplomata também, como é que você estabeleceria esse comparativo histórico? Sempre foi mais ou menos parecido? Mudou ao longo do tempo? Como é que é essa análise? Eu acho que mudou ao longo do tempo, a questão e é muito variável ao longo desse tempo todo, né, não foi só uma mudança só de rota. Do ponto de vista da estrutura do edital,
houveram relativamente poucas mudanças pensando nesse enorme intervalo de tempo, né. Basicamente, eh o edital continha antigamente uma detalhamento maior dos temas de geografia física, então lá tinha hidrografia, vegetação, relevo, clima, e dialogava um pouco inclusive com materiais de ensino médio, às vezes até de ensino fundamental, e ela ficou mais sofisticada. Agora o foco não é cada um desses temas, ainda que, né, esses temas estejam presentes, mas o foco é gestão ambiental. Então, evidentemente que para, entender gestão ambiental no Brasil, entender o Código Florestal, entender as unidades de conservação e o funcionamento de cada uma delas, é preciso ter alguma clareza sobre as unidades paisagísticas da geografia física brasileira, sobre os biomas, sobre os domínios, que é um conceito do professor Aziz Absaber, que é muito presente no concurso, mas o foco, eu acho que é um foco mais interessante para a preparação para diplomata, quer dizer, a ideia não é, decorar um conjunto de climogramas ou decorar, enfim, né, os afluentes da margem esquerda do Amazonas, mas de entender minimamente um funcionamento de cada um dos biomas e agora, mais presentemente, mais do que só o funcionamento, a onda de devastação desses biomas que de fato tem atingido proporções bastante assustadoras. Esse ano deixou de ser uma questão apenas para geógrafo e meteorologista, deixou de ser Sim. uma questão, de nicho e virou uma questão nacional, né. A gente está enfrentando um momento muito delicado, visivelmente delicado, o país literalmente quase pegou fogo, a capital do país pegou fogo, está pegando fogo, ainda está sob o risco de fogo, o interior de São Paulo também, e, portanto, isso mostra o acerto da prova. A questão não é, né, o conhecimento, escolar, não estou desqualificando o conhecimento escolar, mas enfim, das dinâmicas de natureza no Brasil, mas especialmente pensar, gestão ambiental e a necessidade de políticas públicas voltadas para essa área. Então essa foi uma modificação importante no edital, e a outra modificação, são poucas na verdade, né, nesses anos todos, foi o ingresso, enfim, de um item específico sobre cidades médias no Brasil, que é a categoria de cidades que não tem uma definição, clássica, não há uma definição, hegemônica por parte da bibliografia, inclusive esta é um item que já foi objeto de prova recente, né, se há ou não há, qual que é a definição e a resposta correta, e o item estava, certo, né, um item elaborado pela Banca IADES ainda, de que não há, mas há um intervalo de população que é a que mais cresce no Brasil, e é um fenômeno que mostra uma espécie de inversão do modelo concentrador da urbanização brasileira, e a banca acertadamente pensou esta é um tema muito presente no concurso, a ascensão das cidades médias, a relação das cidades médias com o sucesso do agronegócio brasileiro, quanto, as demandas do agronegócio são demandas fundamentalmente urbanas, né, a bibliografia chama essas cidades, não todas as cidades médias estão associadas ao agronegócio, mas o fenômeno de ascensão das cidades médias é também o fenômeno da ascensão do Brasil no protagonismo do agronegócio global. E é interessante este processo, né, porque a geografia pensa, enfim, a ideia mesmo de fronteiras agrícolas, ela passa a ser compreendida como fronteiras urbanas, né, fora do senso comum de que fronteira agrícola é gente indo para o campo, não. Fronteira agrícola é gente indo para cidades do agronegócio, porque o campo dispensa mão de obra. Então foram essas duas modificações, a estrutura do concurso permanece a mesma. Duas linhas muito teóricas, uma linha de história do pensamento geográfico que está sempre presente, inclusive na edição de 2024, de uma maneira não muito acertada, a gente teve bastante problemas nessa última edição, mas estava presente, né, basicamente a história da geografia francesa, e uma linha da teoria geopolítica do 19, do começo do 20, da geopolítica clássica, que tem aparecido no concurso, aliás, de um jeito bem interessante, né? Tradicionalmente, essas questões eram sobre os autores, sobre o Mackinder, sobre o Rochofer, sobre o Spykman, e agora a ideia é pegar esse quadro, né, analítico e aplicar para o cenário contemporâneo, né. Então, e esta foi, enfim, né, esta foi a forma que a questão apareceu em 2024,
ao contrário da história do pensamento geográfico e da geografia francesa, que foi uma questão mal elaborada, essa é uma questão bem inteligente, que pegava a ideia do Himmler lá do começo do século, para entender o confronto, por exemplo, não direto, mas, né, o confronto entre a China e os Estados Unidos, e discutir algumas questões contemporâneas a partir deste quadro, que é um jeito bem, eu acho, mais interessante de elaborar do que, enfim, decorar como esses autores pensavam o mundo apenas no início do século. Mas são esses dois temas teóricos e aí um conjunto que eu chamo da grande empiria, né? Agricultura, questão urbana, a questão logística, que é um tema muito presente no concurso, energia, que é um tema também muito importante, porque, assim como, né, enfim, faz parte da questão da gestão ambiental, a questão energética ela está indissoluvelmente ligada à questão ambiental. O Brasil tem vantagens nesse campo importantes, nós somos, de fato, entre as grandes economias do mundo, a que tem maior porcentagem de uso de energias renováveis, mas, né, a gente peca e está entre os grandes poluidores do mundo, basicamente por conta de mudanças de uso da terra. Nosso problema, mais do que a energia no mundo, é a energia. O nosso é desmatamento e, mais recentemente, nós somos quase, né, alguns institutos falam que estamos em primeiro lugar por conta do fogo, né, enfim. Mas energia é um tema que é também muito presente no concurso e tende a ser mais, porque a COP30, que vai ser no Brasil, provavelmente vai discutir muito transição energética. Enfim, então são dois grandes pontas de temas teóricos, né, a geografia política e a história do pensamento geográfico, e um conjunto de temas que dependem do conhecimento das dinâmicas espaciais em curso no mundo, com menor escala, e no Brasil, com maior escala. O Brasil é o grande protagonista dessa prova. Professora, eu vou pegar justamente do que você citou agora sobre a COP, né? A gente está vivendo um momento em que a questão ambiental ela se tornou premente, seja porque a gente está sob uma administração que valoriza a agenda, né, da diplomacia verde, seja porque a emergência climática ela se tornou iminente, grave, a olhos vistos, né, ninguém vai negá-la a essa altura, seja porque o Brasil se colocou como protagonista nesse processo multilateral que debate o assunto. Se fosse para apostar, né, você acredita que nos próximos concursos, 1, 2 ou 3 para frente, a geografia deve vir carregada de meio ambiente mais do que de costume? E, além disso, pode ser que estudando geografia o candidato acabe se beneficiando até em outras provas que estão, às vezes, para além do caderno de geografia, como PI, como História do Brasil. Como é que, né, a senhora vê essa questão? Então, infelizmente, eu ainda acho que ainda não há consenso sobre, ainda há muito negacionismo climático, ainda falta construir consenso nessa área. Eu fui a semana passada no lançamento de uma obra, aliás, muito legal, que chama O Silêncio da Motosserra, que é do Cláudio Ângelo, que é do Observatório do Clima, e do Tasso Azevedo, que é do MAP Biomas, que é, aliás, bibliografia mais do que não é exatamente bibliografia, né? Um site do MAP Biomas que tem informações absolutamente relevantes sobre perda de recursos hídricos, recuo de áreas úmidas no Brasil, sobre o avanço da aridez, sobre fogo, sobre as características do bioma, né? Passear nesse site, aliás, que é muito bem feito, e eles começaram a palestra dizendo: pelo menos agora a gente construiu algum consenso climático. Eu achei eles muito otimistas, porque, por exemplo, se a gente vê as eleições municipais, principalmente nos municípios da região norte, Roraima, por exemplo, que é fortemente atingida, Rondônia, ainda, né, quem ganha as eleições, quem está na frente nas pesquisas municipais, a maior parte dos representantes na Câmara dos deputados ainda acha que a agenda ambiental é uma agenda que vai levar à pobreza local, que impede investimentos. Eu acho que a construção desse consenso ainda não está sendo feita. Mas em matéria de Itamaraty, será que caberia uma ênfase maior Então, ou, de repente, o curto prazo não é tão levado em conta nos concursos? eu apostei muito nisso nesta prova de 2024, né, porque, né, começou este ano com uma coisa que a gente nem falou aqui, que foram as inundações no Rio Grande do Sul. Sim.
que tem várias explicações do ponto de vista geográfico, uma que tem a ver com dinâmica climática global mesmo, com mudanças associadas ao El Niño, enfim, as massas de ar globais, e a outra que tem a ver com a questão urbana, né? Aliás, foi parte importante das bombas da cidade estavam desativadas. O projeto de contenção do Guaíba é da década de 70, né? Foi uma questão de gestão evidentemente, né, exposta. E o ano começou aí e só piorou, né, do ponto de vista das tragédias ambientais. Eu imaginei que isso, o Pantanal, que está vivendo uma diminuição de corpos d'água da ordem de 50%. Um outro tema que eu apostei bastante, a aridez. Pela primeira vez em 2023 foi detectada uma mancha que não era de semi-aridez, é aridez. Nunca tinha acontecido isso. O CEMADEM e o INPE juntos, né, fizeram esta investigação e chegaram à conclusão de que o norte da Bahia tem uma mancha grande, inclusive do ponto de vista do tamanho, que é a aridez. E eu coloquei esses temas no hora H, em alguns cursos preparatórios, e, claro, no Maratona a gente trabalhou com todo o edital, muitas coisas que estavam na prova a gente discutiu no Maratona, mas esses temas que eram os temas que eu considerava fundamentais não apareceram. Pode ser que não apareceram? Esta minha, né, eu fiquei divagando muito sobre isso. A expectativa e a realidade, né? Construindo a hipótese. Talvez porque seja a primeira prova do CESP-Cebrasp, que está chegando agora, eles fizeram uma prova absolutamente conservadora, no sentido de que pegavam um item do edital, e aí, sobre o agronegócio no mundo, no Brasil e no mundo, aí o item do edital é o agronegócio do Brasil e no mundo, sabe assim? Era certinho do edital, não tinha nada... Feijão com arroz, né? Era feijão com arroz, algum feijão com arroz mal cozido, inclusive, mas... né, sem tempero nenhum, em alguns casos. Teve um que enfim, o que eu sugeri recurso, inclusive, porque tinha uma afirmação absolutamente genérica sobre um autor da geografia, outra que não fazia sentido, não que tivesse errada, porque a escrita não fazia sentido. Sim. Eu mandei para professores de português, vários, né? E eles disseram, mas eu não entendi, enfim, porque eu falei, eu vou ter que fazer uma análise sintática para fazer recurso, né? Aí eles falaram, não, você não está numa prova de português, Claro. Você tem que dizer que está mal escrita só, né? Qual o problema sintático, tanto faz. Então, uma coisa, eu acho que é, né, fazer bem redondinho para evitar recurso, estão chegando na área, mas aí tem essa questão. Eu acho que não tem muito como correr de uma ampliação do tema ambiental, que já estava acontecendo nas provas do IADES. Então, e não diretamente. Então, tinha muita questão sobre os biomas brasileiros, sobre o domínio, sobre devastação, sobre, enfim, algumas, inclusive, sobre os acordos internacionais, dialogando muito com política internacional. Este ano caiu uma questão marginal, que talvez tenha a ver com isso, que é sobre a PEC, que ficou famosa como privatização das praias, mas, na verdade, é para privatizar os terrenos de marinha, que não são da Marinha, são da União, mas que não tem nada a ver com questão ambiental de fato, né? Tem a ver com uma luta política para liberar mais empreendimentos no litoral brasileiro e para as pessoas deixarem de pagar as taxas de usufruto que a União cobra, não tem nada a ver com o ambiente. Então, eu imagino que não vai ter como fugir, mas, né, a gente precisa de mais algumas provas para pegar uma direção. E uma coisa que eu não tenho agora que eu estou gravando, que é a terceira fase. Pode ser que, né, a terceira fase finalmente se debruce para esse tema fundamental. Não que os outros não sejam importantes, né, mas, de alguma maneira, né, a centralidade que a questão ambiental assumiu impacta nos outros, impacta no agronegócio, porque a agricultura sustentável virou prioridade. Impacta na logística, porque os investimentos, por exemplo, a recuperação da 319 da Porto Velho Manaus é uma questão ambiental também significativa, né? Impacta nas escolhas que o Brasil vai fazer do ponto de vista da energia. Exploração de petróleo na Amazônia. Mas este é um bom exemplo disso, de como não tem consenso, inclusive, Sim. porque, né,
um senador importante na luta ambiental saiu de um partido ambiental, ou ligado às causas ambientais, porque ele vinha de um estado onde há consenso de que tem que ter exploração de petróleo na margem equatorial, porque, enfim, as pessoas querem emprego, imaginam que vai ter uma modernização, e aí não tem como, né? Mesmo um representante público, né? Um senador eleito a partir da pauta ambiental, ele não bancou, né? Saiu do partido, quer dizer, está longe de uma construção de um consenso, mas eu acho, na minha modesta opinião, que essas provas de concurso público, muito particularmente a do Itamaraty, por conta disso, da Sim. diplomacia verde, do protagonismo que o Brasil quer nesta área, né? Aliás, o presidente fez um discurso sobre isso, né? Na ONU recentemente, apontando todas essas questões, Exato. falando inclusive em justiça climática, que é um tema importante, significativo. E se a gente quer construir essa diplomacia, é uma forma, não, claro que existem outras, né, ao longo do curso, ao longo das orientações diplomáticas, mas uma forma é colocar isso na prova, né, colocar essa indicação como a prova. Não que os outros temas não sejam absolutamente fundamentais, mas eu acho que vai aparecer sim, que é incontornável. E talvez agora o CESP se sinta mais tranquilo um pouco, enfim, Sim, né. colocou o pé na água e Colocou o aí pé na vai. água, né, já viu que está mais tranquilo, eu espero que sim, ainda que tenha dado muito problema, pelo que eu vi, há Sim. várias tentativas de vários pedidos de recurso em outras disciplinas também, mas esta prova, com estas características, é uma prova que é um retrocesso, inclusive, assim, de não enfrentar, né, questões que são prementes. Sim. Professora, eu queria fazer a pergunta que eu tenho feito sempre aqui e que é muito cara a quem está começando no processo, que é sobre bibliografias, né? Sempre um desafio saber o que ler, o que não ler, como selecionar um bom material, o que de fato vale a atenção de alguém que tem que se dedicar para tantas áreas ao mesmo tempo e precisa ser, nesse sentido, muito objetivo, muito pragmático. Na área da geografia, o que é, assim, Bíblia, manual, aquele para dormir abraçado? Então, não há um manual de todos os temas, né, porque, né, aliás, isso os alunos sempre pedem: "Ai, qual eu uso?", não tem, A né. professora Regina já pode escrever, inclusive. Não tem. Não, e não Fica a dica. é difícil fazer, porque são temas muito diversos. A gente tentou fazer, né, a professora Berta Becker me sucedeu, aliás, numa honra ter sido, enfim, antecessora da professora, que foi uma das maiores geógrafas, e tem ainda, do manual que ela escreveu, algumas coisas que são muito válidas, essa discussão de teorias geopolíticas, outras o tempo, né, enfim, né, ela faleceu, não tem como renovar, mas não há muito como fazer um manual. A gente pode fazer um manual de indicação bibliográfica. Uhum. Que inclusive temos aqui também no É, Sapiens. é isso, porque Diga-se de passagem, mas, não assim, tem como fazer uma obra que exponha, que explique, enfim, ou que agora, do ponto de vista básico, né, tem nossos 2 grandes amigos, um é o IBGE. Neste ano, né, a gente falou muito da questão ambiental e, eh, este ano é o ano ainda estão saindo resultados do censo demográfico, que foi em 2022, né, e não há nenhuma edição da prova desde que o censo foi feito que não tenha questões sobre isso, que são de fato fundamentais, né. Um assunto que seria estrutural para a geografia é o envelhecimento da população brasileira, a diminuição do ritmo de crescimento, vai parar de crescer daqui a 10 anos, e as pessoas ainda não têm a dimensão dos impactos nisso, e nem de como tratar esses impactos, né. Eu falo muito para os alunos que, principalmente na prova discursiva, né, tem que tomar muito cuidado, porque o envelhecimento é uma conquista civilizatória. E os economistas costumam tratar como um peso, né, aliás, uma assessora, do antigo ministro da economia foi direta, né: "Ah, a covid vai resolver nossos problemas, previdenciários", o que é, enfim, não é difícil de comentar essa posição. É uma conquista, significa que os brasileiros estão vivendo mais, apesar de todos os problemas do sistema de saúde, e a questão agora é como viver mais e melhor. Né, que é sim, isso que está se colocando. Então essa discussão do envelhecimento é uma discussão muito importante da demografia geral, mas muito presente no Brasil, que eu acho que tem, pouco espaço, ainda que agora, enfim, vários canais de comunicação estão se dedicando a isso, mas é um tema importante e que se torna mais importante nesses anos de divulgação do censo. sim. Então,
a forma desse envelhecimento, as novas dinâmicas demográficas, a nova forma de pensar o rural e o urbano no Brasil, são temas que estão, aliás, né, o censo, o hot site do censo é muito importante. Sim. Assim como o IBGE é importante nos estudos sobre a rede urbana brasileira, que são muito presentes também, que é regiões de influência urbana, a última é de 2017, continua sendo bibliografia. O censo agropecuário, né, conhecer um pouco mais do que na economia, o que a gente, enfim, que a gente é protagonista do agronegócio, a gente sabe, mas aonde se cultiva o quê, quais são as cadeias e os circuitos espaciais de produção envolvidos nas principais culturas, em especial na soja e no milho, quer dizer, o IBGE é muito importante, né? Aliás, a agência de notícia do IBGE vale a pena seguir, né? A maior parte das coisas, tudo que a gente sabe do Brasil, num certo sentido, está lá, falta interpretação. E a ONU, né, que os relatórios sobre imigração, relatórios sobre cidades, ONU Habitat, saiu, aliás, em 2022, uma metodologia chamada Degraus de Urbanização, que dialoga fortemente com o que o IBGE está fazendo no Brasil para diferenciar a população urbana e rural, pensando que essa diferenciação não é mais um corte, mas é um contínuo, né, entre o rural e o urbano, que está lá disponível para leitura. Tem os relatórios da Agência Internacional de Energia e da ascensão de energias sustentáveis no mundo, que, aliás, pensa os investimentos, pensa a conjuntura, então como a guerra Rússia e Ucrânia afetou as cadeias de abastecimento, como a pandemia afetou as cadeias de abastecimento e reduziu fortemente, quer dizer, tem uma análise de conjuntura, é outro site absolutamente importante. Então, do ponto de vista desta discussão mais empírica, né, os sites dessas agências internacionais e do IBGE. Do ponto de vista da questão mais teórica, né, aí sim, enfim, precisa ler uma obra de história do pensamento geográfico, não precisa nem para os autores originais, mas a do Paul Claval, que chama História da Geografia, ou a mesma do Antônio Carlos, mais conhecida, que é Geografia Pequena História Crítica. E dessas discussões mais de geografia política, né, a indicação básica é uma obra chamada Geografia Política e Geopolítica, de um autor chamado Vanderlei Mestia das Costas, mas lembrando que ele não faz isso que o concurso está fazendo, com muito acerto, que é transferir para o cenário atual. Sim, então você misturar. precisa conhecer o cenário atual para aplicar aquele quadro teórico no cenário atual. Ele não faz até porque ele não escreveu no cenário atual, né? Mas ele é um bom suporte para conhecer as linhas mestras, né, pelas quais esses teóricos da geografia política pensaram o mundo. Esta aplicação vale de você conhecer o que está acontecendo no mundo agora, né? Inclusive por meio das aulas de PI, por meio das aulas que abordem essas transformações e esses confrontos contemporâneos. Excelente. Agora, professora, a gente tem aqui o nosso desafio final. O desafio final é o grande momento aqui do nosso programa. Não é para ficar com medo? Não, a gente faz assim essa expectativa que é para garantir que está todo mundo aqui alinhado com a gente. Seguinte, são 2 dicas que têm que ser dadas no estilo antigo Twitter, agora falecido por hora, enquanto nos falamos aqui, X. Mas né? vai voltar. A volta dos que não foram pode ser que seja a realidade de você que está aí nos assistindo, mas de qualquer forma. Então, de uma maneira assim, direta e reta. São 2 coisas. A primeira coisa é uma dica de estudo, alguma coisa que valha compartilhar, do tipo, leve em conta isso, considere como uma recomendação, funcionou na maioria dos casos, então alguma coisa nessa linha. E depois, a nossa gloriosa dica do professor, que é o professor indicando algum material, pode ser um filme, um livro, alguma coisa assim um pouco mais na linha do entretenimento com conteúdo, lógico, para apoiar o estudo de quem está querendo se aprofundar em geografia. Essas são as 2 questões do encerramento aqui do nosso papo. Olha, o primeiro estudo, eu acho que talvez até dá para ser, porque muita gente começa a se preparar para esse concurso só com a bagagem que tinha na escola de geografia, né? Então, talvez uma boa dica que envolve bibliografia, então não é exatamente é começar lendo a história do pensamento geográfico para se familiarizar,
quer dizer, para entender o objeto, para entender do que a gente trata, para entender como a geografia produziu olhares diferenciados sobre a história, quer dizer, e aí não é para pegar e olhar este livro fazendo anotações com, né, com Não é não é enciclopédico, enciclopédico, mas é tomar base, entender né? a lógica, porque Uma boa dica. para muitos não faz sentido, porque esses temas com os quais a gente trabalha, né, a questão de dinâmicas espaciais, a questão do espaço como objeto, a questão dos fixos e fluxos do professor Milton Santos, né, então uma obra que dê esse sentido do olhar geográfico, Isso é muito né, e bom. até depois talvez pegar esta mesma obra, né, pode ser do Claval, pode ser até do Milton Santos, que não é sobre história do pensamento, mas o Por uma Outra Globalização também tem este sentido, né, dá para É criar o fio criar condutor, um né? fio condutor, quer dizer, perceber o que que eu vou priorizar no meu estudo. Né, então, portanto, entrar entrar na Sentir a ótica, vibe sentir a do vibe, geógrafo. digamos assim, o que esses caras, né, estudam basicamente, acho que essa é a primeira coisa. E a segunda, dicas que são, né, eu sou muito fanática por cinema. Sabemos, por isso já estava esperando, elevadas expectativas Mas agora. não é só um filme, né, a gente tem, não é todo mundo que tem, mas tem algumas coisas online, mas aonde passa, por exemplo, a mostra É Tudo Verdade de documentários, é um manancial É verdade. enorme, absolutamente enorme, de temas, eu vi documentários sobre a Síria, documentários sobre a Ucrânia, que me fizeram, né, aliás, o documentário sobre a Ucrânia, acho que agora já está nas plataformas, e que acho que é não sei quantos dias em Mariupol, não lembro exatamente quantos dias o repórter ficou, que é outra visão do conflito, né, muito diferente de um olhar jornalístico que mostra: "Ah, morreram tantos, foi atacada a cidade está cercada", tá lá dentro, né, o da Síria é a mesma coisa. O É Tudo Verdade tem um manancial, eles têm lá, acho que um dia na cultura, inclusive, mas tem um manancial, absolutamente importante para quem tem acesso, mas tem muita coisa online. E tem uma outra mostra que também tem bastante coisa online, que eu sou ainda mais, quer dizer, não dá para escolher, mas são as 2 que para mim são imperdíveis no calendário cultural da cidade que eu moro. Eu sei que tem muita gente que não tem, que é a Mostra Ecofalante. E aí todas elas dedicadas à temática ambiental, com debates sobre essa temática, né. Tem um filme chamado Antropoceno, que a gente já inclusive indicou aqui, mas, tem um conjunto de obras inenarrável, né, de discussão, inclusive, o último que eu vi era de uma região gelada, acho que na Islândia, e aí, era, enfim, era de uma pessoa que estudava glaciares, e que ela mostrava como embaixo dos glaciares já está tudo derretido, então desmoronar é uma questão de tempo, porque eles faziam perfurações, e embaixo do gelo era um monte de rio de água. E as imagens, imagina, o glaciar já é uma coisa linda, né, os glaciares internamente são absolutamente glamorosos, então era, enfim, a beleza estética do fim do mundo, É, literalmente, né, vai cair tudo exatamente, esse é. negócio. Mas essa é uma mostra absolutamente importante, que vale acompanhar, eles também têm um site, e aí eu não teria um filme específico, mas pensar essas 2 mostras como, né, como uma referência que eu acho muito significativa. A última edição da É Tudo Verdade deu uma atenção especial para a Revolução dos Cravos em Portugal, e para a história eu acho que foi muito legal, por conta dos 50 anos, Sim. tal, né. Eu vi todos os filmes, eram muito bons. Bom, e com essas dicas, eu particularmente sempre espero as dicas da professora Regina, porque ela sempre acerta, ela nunca errou aqui no Sapiência, a gente já indicou na revista, a gente já indicou em outros vídeos que a gente gravou aqui, eu já particularmente testei as dicas dela, são sempre excelentes. Então vou deixar aqui para vocês essas recomendações, recomendo mesmo que vocês acompanhem o que ela fala, porque ela sabe das coisas. E queria, professora, te agradecer pelo seu tempo, pela sua disponibilidade, essa força da natureza que é a professora Regina, nossa querida professora de geografia. Vou te deixar à vontade para as palavras finais e já me despeço dos nossos alunos. Não, obrigada por você ter me convidado e, enfim, a gente está na torcida por vocês, é um concurso difícil, é um percurso longo, muitos alunos meus hoje diplomatas tiveram primeira, segunda, terceira tentativa, momentos de muita tristeza, momentos de muita,
muito desânimo e estão na carreira, às vezes desanimado com a carreira agora, mas enfim, com outros problemas que não Como a gente esses costuma dizer, problemas. esse é o problema do seu eu de amanhã. No É. momento, o seu eu de agora é passar no concurso. Né, mas deu certo para muita gente, para todo mundo que se preparou de fato durante anos, acontece, porque ainda que pareça, e essa é bom de pensar para quem já teve muito tempo, parece aleatório, porque às vezes é 0,5 pontos, não é aleatório, no fim o sistema se ajusta. Quem se preparou a sério, às vezes perde para o 0,25 na primeira fase, fica muito deprimido, mas passa no ano seguinte ou passa 2 anos depois. Tem alguma justiça no processo. Claro que não nada tem justiça completa, mas, confie, né, que os instrumentos que você usa, de fato, tendem a levar, pra enfim, né, para a realização, para o sucesso desse percurso, que eu sei que é um percurso bastante difícil. Olha, pessoal, queria agradecer por mais uma vez nos acompanhar aqui nessa conversa. Ao longo do nosso papo, né, foram aparecendo algumas outras coisas que a gente já desenvolveu, outras gravações, outros vídeos, playlists que falam sobre temas que a gente tratou aqui. Elas estão todas disponíveis para vocês. Nós temos a nossa revista, que inclusive tem textos, indicações dos nossos professores, como é o caso da professora Regina. Nós temos também guia de bibliografia, que professores nossos já organizaram. Nós temos também, para quem está chegando agora, um material que funciona como um manual de entrada para você que quer se informar um pouco mais sobre a carreira, as características do concurso em geral. Tem um monte de conteúdo aqui no Sapiência, então recomendo que vocês busquem saber sobre isso. Se quiserem ter aula com a professora Regina, também temos os nossos vários cursos, ela citou alguns ao longo da nossa conversa, então sempre aí à disposição e a nossa equipe pode auxiliar você a encontrar qual o melhor formato para acompanhar essa jornada, que é uma jornada muito de muita dedicação, né, muito difícil, mas ao mesmo tempo é muito recompensadora. É uma carreira linda, apesar das brincadeiras que a gente faz aqui, e é isso, um pouco, né, daquela coisa de ver o mundo se acabando diante dos nossos olhos, mas nessa carreira uma opção, uma oportunidade real de ser, quem sabe, transformador dessa realidade. Então eu agradeço mais uma vez pela sua audiência, espero poder reencontrá-la em breve. Lembrando que a gente está aqui batendo um papo com todos os nossos professores, para todas as nossas disciplinas, então volte que em breve teremos mais uma conversa com mais algum dos nossos mestres aqui. Muito obrigada e até a próxima.